Nessa situação, há todo um sentimento de traição, de rejeição, de perda, abandono. Né? Não sabemos em que condições isso foi feito, se houve ou não violência, né? Em que condições financeiras essa família que ficou, né, que foi deixada ficou. Então, são muitas questões envolvidas e que, com certeza, vão ter um direcionamento específico na hora de orar. Mas o que o pastor Guerra disse, primeiro você precisa cuidar de você. Porque senão você vai ter dificuldade até em ouvir de Deus aquilo que deve orar. Exatamente. Entendi. Se tem filhos envolvidos, quer dizer, os filhos vão também passar por essa situação. Emocionalmente, eles vão ficar fragilizados. E por isso que ela precisa estar bem emocionalmente, né, e espiritualmente falando, para até ser esse suporte para os próprios filhos. Né? Então, porque senão a pessoa entra com as suas feridas expostas, né? Ela entra de peito aberto com essas feridas assim vulnerabilizadas, né? E aí tem pressão interna dentro dela, com esses sentimentos que foi falado aqui, de rejeição, abandono, etc. Tem a cobrança dos filhos, se existe os filhos, tem a pressão financeira, como é que vai ser o futuro, e agora pressão de família. Pressão também, de família, será forte. que eu vou ser sustentada, vai ter pensão, não vai ter pensão, enfim. Então tudo isso precisa ser construído dentro dela, trazer essa estruturação para aí então ela poder lidar com essas coisas todas. Né? A gente estava falando sobre, né, até finalizando louvor, essa resposta sobre o louvor. A Bíblia fala que Deus procura aqueles adoradores que adoram o Espírito em verdade. E o adorador não é aquele que fica cantando o tempo todo, né? Então, eu creio que essa porta do louvor não é para o levita, para quem está lá na frente cantando, não. Essa é uma porta que nós devemos cultivá-la todos os dias, não é? Sim. E principalmente nas adversidades. Porque é exatamente aí que a gente vai precisar de ter uma força extra. Isso. E essa força extra vem através do louvor e da adoração. Exatamente. Eu passei por uma experiência em 2006 que entre muitas, essa experiência de 3 meses, ela foi muito marcante na minha vida. E eu chorava das lágrimas descerem, mas mesmo com as lágrimas descendo, eu cantava, porque era ali o meu único refúgio. Eu não tinha outra saída, eu não tinha em quem buscar ajuda, eu não tinha, sabe, por mais que a pessoa estivesse próxima, aquele era um momento meu e eu tinha que vivenciar aquele momento. E aí, você está, mesmo com a dor, mesmo com não vendo nenhuma luz no final do túnel, a não ser a promessa de Deus, e todas as circunstâncias são contrárias, mas você louvar, e mesmo que a alma esteja abatida. Então, é algo restaurador. Também, você teve que acreditar na palavra. Eu tive que acreditar na promessa. Palavra, não teria Eu tinha que ter em mente a promessa. Foi uma situação que eu fiquei 3 meses e meio com as minhas malas prontas, esperando para embarcar. Numa situação onde a minha esposa estava fora do país, grávida, tendo problemas durante a gestação, porque ela teve um pré-eclâmpsia. Minha filha teve que nascer prematuramente, por cesárea. Minha esposa teve que ficar internada mais de 1 semana no hospital, esperando completar o número de semanas e para controlar a pressão. E eu sem poder estar lá e ela sem poder estar aqui. Então, assim, foi uma situação extremamente delicada, mas eu tinha uma promessa do Senhor e eu criei nessa promessa. E é nesse momento que você precisa acionar, né, a ferramenta que você tem, que é o louvor. Então, você foi ver a Radassa quanto tempo depois? Eu fui pegar minha filha no colo, ela já estava com 45 dias. Então, aqui a gente não simplesmente fala, mas vive, né? E a importância,
né, de estabelecermos, estruturarmos para o momento em que precisarmos usar, a gente vem usar realmente confiando e venha dar resultado, né? Porque se você quiser aprender tudo na hora H, vai ser mais difícil, com certeza. Mas uma coisa que você falou também, que vai entrar na próxima porta, que é sobre gratidão. Como essa janela, todas são importantes, mas tem algumas que são essenciais. A gratidão ela é uma das áreas assim que a gente percebe mais fortes que as pessoas hoje têm assim negligenciado, têm mantido essas janelas fechadas no seu coração, porque hoje o que mais a gente lida são com pessoas ingratas, né? E não nós, mas a igreja como um todo. E muitas vezes a gente também é. Nós também agimos muitas vezes com ingratidão, com insensibilidade, a gente pensa muito na gente, nas nossas necessidades, nos nossos problemas, e aí a gente acaba esquecendo o próximo e muitas vezes esquecendo o próprio Senhor, né? Porque quantas pessoas são ingratas com o Senhor? Quantas pessoas que cobram de Deus, talvez um status, cobram de Deus uma posição, cobram de Deus muitas vezes bens materiais, cobram de Deus talvez uma vida regalada, enfim, são várias situações, né? Então, eu percebo que uma das coisas que tem que acontecer no coração das pessoas é gratidão. Por exemplo, nós lidamos com pessoas enfermas, lidamos com pessoas machucadas e feridas, e quantas pessoas dessas que a gente trata são extremamente ingratas? Quantas pessoas que ligam para a gente, nos cobram que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, afinal de contas é isso, sabe? São pessoas que xingam a igreja, que dizem que a igreja é ingrata, que a igreja é isso, que é aquilo outro. Mas, na realidade, são pessoas que estão feridas e machucadas. E é isso, elas estão falando o que o seu coração está cheio, não é? Então, a boca fala o que o coração está cheio. Então, eu não estou discutindo se a pessoa se decepcionou com a igreja ou pessoas da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja da Lagoinha, mas a igreja como um todo. E isso é possível de acontecer porque a igreja ela é formada com pessoas imperfeitas, né? Isso. E onde tem pessoas imperfeitas, né, a gente acaba ferindo e sendo ferido. Mas eu sempre digo uma coisa, Carol, que não é o que as pessoas fazem que determina isso na minha vida, mas como que eu reajo diante das situações, diante daquilo que as pessoas fazem, falam, ou diante das circunstâncias que a vida e Deus permite que elas venham, né, sobre nós com um único intuito, para sermos aperfeiçoados no Senhor. Não é? Deus permite que essas coisas venham para nós sermos aperfeiçoados. Lapidados, né? Para a gente ver realmente o que está dentro de nós, né? Exatamente. Se não tivermos situações assim, às vezes a gente vai achar que a gente está muito bom, Dois pontos em cima da ingratidão, é o orgulho e o egoísmo. Verdade. Esses dois, eles caminham juntos, porque, né, a pessoa egoísta é orgulhosa, e ela acaba sendo ingrata por conta disso. Não é? Ela não enxerga o valor, né, aquilo que a pessoa fez por ela naquele momento. Ou deixou de fazer, né, igual o pastor Rogério falou, a pessoa liga, você faz um monte de coisa para a pessoa, mas depois ela liga e fala, hoje não dá e tal. Aí já acha que a gente não quer dar atenção, né? E é muita coisa. Vira muita algo gente. pessoal, né? Que não às né? vezes É porque tem pessoas que ela tem que projetar em alguém, né? eu quero falar aqui 1 minuto, e esse 1 minuto ele vai longe. Dura uma sabe? hora, meia hora, 40 minutos. Então, né? E como alcançar um coração grato, pastor Rogerinho? Quando eu penso nessa janela da gratidão, eu lembro daquela situação que Jesus viveu com os 10 leprosos. Exato. Então, eram 10, mas só um voltou. Então, só um voltou para agradecer. Então, essa é uma situação que é vivenciada no cotidiano, né? E uma outra coisa interessante com relação à gratidão, Carol, é que quando eu desenvolvo gratidão, eu vou trazer para a minha vida um antídoto para a ansiedade e, consequentemente, para a depressão. Então, eu preciso desenvolver gratidão, porque a gratidão ela vai diminuir o meu nível de ansiedade e o meu abatimento de alma e o meu estado depressivo. Entendi. E eu queria, então, só para antes de fechar a gratidão, o que isso tem afetado, a falta dessa gratidão dentro da família, no trabalho e dentro da igreja, vocês já até compartilharam.
Mas vamos falar só como que isso tem afetado nesses 2 pontos, família, trabalho. Tá, 2 coisas, convivência e relacionamento. Verdade. Afeta todos os dois. Né? A convivência em família e o relacionamento em família. Interpessoal. É interpessoal. Sabe por quê? Afeta mesmo. Sabe por que afeta? Porque o problema não está nas pessoas, não está no trabalho, não está nas outras pessoas, está dentro dela. Então é aquela realidade assim, a pessoa ela é tão insatisfeita, tão ingrata, que ela projeta para os outros. Sabe por que eu estou sendo frustrado nessa área do meu trabalho? Porque o meu chefe é assim, porque o chefe Nunca do é ela, chefe né? Não. Então ela é assim, sabe uma coisa? Vai, pede as contas, tenta negociar e sai, vai para um outro emprego. Aí o problema dá prosseguimento no outro emprego, porque o problema não estava na empresa. Embora a gente sabe que as empresas têm problema, que as igrejas têm problema, claro. Mas, enquanto não resolver o problema dentro, ou seja, a sua insatisfação, a sua ingratidão interna, ou seja, aonde for, não é? Então aí diz assim, por que eu nasci nessa casa? Por que eu tive o pai que eu tenho? Por que eu não nasci na casa do fulano? Por que você pergunta tanto? Por que isso? Por que não sei o quê? Por que a gente questiona tanto, né? Então, assim, gratidão parte desse pressuposto de nós experimentarmos o amor de Deus sobre nós e entendermos que tudo é graça. Nada acontece por acaso. E uma outra janela também muito interessante sobre submissão. Num mundo onde todo mundo quer ser líder, todo mundo quer mandar, é muito cacique para pouco índio, né? Vamos começar na submissão. Primeiro, né, a Deus, a dificuldade disso, né, pastores? Eu vejo isso aí um dos pontos, a criação. A pessoa já enxerga isso dentro de casa. Né? Muitas vezes os papéis trocados, né? A mãe submissa, ela... Né, passa na frente do pai, não pode tomar decisões. Né? E chega um ponto que vai lá e pergunta sua mãe. Sua mãe falar, tá bom, tá resolvido. Então, se você resolve isso com se sua acontece mãe. isso na sua casa, é um termômetro, né? Transfere responsabilidade para o outro. Né? Então, e aí entra a desonra, entra várias situações. Né? Agora, a principal nisso tudo é nós sermos submissos a Deus. E aqui eu quero falar uma coisa bem interessante a respeito sobre isso. O Senhor Jesus, Ele é rei? Ele é rei. Nós cantamos, glorificamos, Jesus é rei. Ei, rei, como é? Rei, Jesus é rei. Cantamos, é nosso rei. Cantamos isso, cantamos essas coisas. Mas a minha pergunta é, Jesus tem governado a sua vida? Ser rei é uma coisa. Agora, governar é outra diferente. Então, assim, será que ele tem governado a minha área financeira? Será que ele tem governado a minha área da sexualidade? Então, eu declarar que ele é meu rei, ele é meu salvador, ele é meu libertador, isso é verdade. Agora, ele tem sido meu Senhor? Ele tem verdadeiramente estado sentado no trono da minha vida, exercendo o seu senhorio nessa área ou naquela área da minha vida? Então, quando o Senhor Jesus ele não está exercendo, ou eu não estou permitindo que Ele exerça o governo nesta área, naquela área da minha vida, eu vou ter muita dificuldade de me submeter à sua vontade, de me submeter aos seus desígnios, de submeter aos sonhos de Deus, porque eu vou querer que o meu sonho se estabeleça nessa área, ou naquela área da minha vida. Então, a partir do momento que eu me submeto aos planos e os sonhos de Deus, entendendo que é o melhor para a minha vida, aí é mais fácil, muito mais fácil me submeter às autoridades, à minha liderança, ao meu pastor, ao meu chefe no ambiente de trabalho, me submeter aos meus pais, que está ali alicerçado à honra. Então é uma situação assim bem desafiante para todos nós, né? E uma coisa interessante, que a ideia de submissão é estar juntos na mesma missão. Né? E aí nós temos uma exortação da palavra de Deus: como andarão 2 juntos se não houverem acordo? Então, aí fica aquela coisa, se eu não consigo estar junto com a pessoa, ou até mesmo com Deus, na mesma missão, como que eu vou estar
né? Se eu não estou na mesma missão, como que eu vou estar junto? Porque não há acordo. Não há acordo. Então, muitas vezes a gente cobra uma posição de Deus, mas a gente não anda junto com Deus. É verdade. Porque a gente não está em acordo com Ele. A gente é que não está na posição correta.